forma, irmãos, nós queremos conhecer esse verdadeiro reavivamento e reforma. O mundo prega muito isso, né? Seu êxtase, muitas curas, coisas maravilhosas. Mas a palavra de Deus vem dizendo que nós devemos procurar saber o verdadeiro significado dessas coisas na palavra de Deus. Jesus fala muito sobre o Espírito Santo, sobre reforma, sobre uma vida de piedade como ele vivia. E nós sabemos que aí fora se pregam muitas coisas diferentes. E nessa manhã nós queremos que vocês reflitam conosco, né, nesse estudo da palavra de Deus. E aqui por diante nós vamos estudar e dar andamento na escola sabatina através do estudo também da lição da escola sabatina. E para começarmos, irmãos, nós vamos cantar e louvar o nosso Deus através do hino 197. Cristo tocou, meu amigo. 197 do Inário Adventista. Vamos começar, vamos cantar, vamos louvar o nome de Deus nessa manhã. Antes de nós orarmos a Deus, o nosso sonoplasta, o Sandro, não está hoje na igreja devido ao seu pai estar adoentado. O nome dele é Luiz Custódio da Silva. Então nós, junto nas nossas orações, convidamos os irmãos também que nós estendamos a Deus uma prece para que o pai do Sandro possa melhorar. Vamos todos nos ajoelhar. Bondoso Deus, que nos céus habitas, ó quão maravilhoso é ser tocado, Senhor, por Ti. Ó Deus, que nós, neste momento, possamos, com os corações dispostos, Senhor, a sentir o toque do Teu Santo Espírito, sermos agraciados e, desta forma, Senhor, sermos transformados. Ó Deus, sabemos que nesta vida temos que nos esforçarmos, renunciar às muitas coisas deste mundo que nós gostamos, para que possamos andar nos caminhos do Senhor. Mas o verdadeiro cristão tem a alegria de estar ao lado de Jesus.
estampar na sua vida, no seu rosto, um sorriso de alegria, porque sabe, na esperança do Senhor, que um dia viveremos para sempre com o nosso Deus. Ó Deus, nos ajude para que possamos estudar a Tua Palavra durante todo esse trimestre, onde nós estamos aprendendo sobre reavivamento e reforma. Que Deus possa nos ajudar para que possamos fazer mudanças em nossas vidas e que possamos desta forma estar aptos a recebermos o Teu Santo Espírito. Oramos em especial, Senhor, pelo pai do Sandro, que nesse momento está passando por dificuldades, doenças. Que Deus possa, no seu amor, na sua bondade e misericórdia, ajudar a que ele possa se recuperar das suas enfermidades. Também estendemos esse pedido, Senhor, a todos aqui da nossa igreja. E todos os teus filhos também estejam passando por um momento difícil de saúde. Oramos, ó Pai, para que todos possam ser agraciados e alcançados pelo nosso grande médico, nosso Senhor Jesus Cristo. Fica conosco na programação da Escola Sabatina, e que nosso coração possa estar realmente propenso a receber as bênçãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós ouviremos mais uma história do Informativo Mundial, onde nós poderemos estar atentos sobre as necessidades dos projetos missionários. Ouçamos. Informativo Mundial das Missões. Os Meninos da Aldeia. Christoph tem 13 anos, mora com os pais e 2 irmãos em uma área rural no centro de Portugal. Certo dia, Christoph viu seu vizinho, Antônio Lopes, pastoreando cabras. Ele ficou intrigado com as cabras e desejou criar algumas. Para aprender a melhor maneira de criá-las, Christoph ajudou a cuidar das cabras de Antônio e recebia dele conselhos. Certo dia, Christoph perguntou se Antônio acreditava em Deus. E ao perceber que o vizinho não sabia ler, se ofereceu para levar sua Bíblia e ler. A partir daquele momento, sempre que Christoph visitava Antônio, levava a Bíblia e lia para o amigo. Como a igreja ficava longe, Christoph e a família começaram a fazer o culto na casa de Antônio, uma vez por semana. Em pouco tempo, a notícia se espalhou pela aldeia, e logo Christoph estava lendo a Bíblia para mais pessoas. Naquela comunidade, a maioria dos moradores é idosa. Christoph e os irmãos são as únicas crianças, e os aldeões passaram a amá-los como netos. Mas a família de Christoph queria fazer mais do que apenas ler a Bíblia para os moradores. Por isso, eles realizaram uma série de estudos bíblicos durante uma semana, e todos da aldeia compareceram. Após aquela semana de estudos, a família começou a realizar reuniões semanais em uma das residências da vila. As pessoas dos vilarejos vizinhos ouviram falar das reuniões e também pediram para terem esses encontros de estudo e leitura da Bíblia. Atualmente, 3 vilarejos da região têm pequenos grupos de estudo da Bíblia, que são liderados por Christoph e sua família. Alguns, inclusive, já estão guardando o sábado. Uma mensagem que começou com um menino, um homem e algumas cabras. Parte da oferta do 13º sábado ajudará a expandir os projetos de evangelismo nesta região. Sejamos liberais. Vamos orar. Grande Deus, que tu possas sensibilizar-nos a todos para entendermos da necessidade, a grandiosa necessidade de pregarmos o Evangelho a todas as partes do mundo. Como nós não podemos estar lá, Senhor, podemos alcançá-los com os nossos donativos. Que nesse momento Deus possa abençoar a todos e que a oferta arrecadada possa ser de bom uso para esses projetos. Em nome de Jesus, amém.
Hoje nós estamos, diferentemente dos outros sábados, com bastante tempo. E isso é de bom grado para nós estudarmos com bastante atenção, com bastante envolvimento nas nossas classes. O que nós estudamos durante essa semana? Os indicadores espirituais do genuíno reavivamento e o contraste com os claros movimentos, os sinais verdadeiros e os movimentos falsos. Saber a diferença entre os dois nos livrará dos enganos do inimigo. Então, nessa semana nós estudamos sobre esse aspecto interessante e importante da lição, que tem como título o discernimento. Discernimento não é apenas conhecimento, mas saber separar as coisas de uma forma que possam serem compreendidas. Antes de nós começarmos as nossas lições em classes, a Milena já está... É possível, Milena? Nós vamos ter uma mensagem musical pela Milena, para que nós possamos estar inspirados para estudarmos a lição. Prostrado estou mais uma vez, orando e pedindo a solução. Me sinto inseguro e tão só. E tudo que faço me faz mal. Prostrado estou e sei que podes me entender. E quando eu durmo, em sonhos vens me amparar com amor, como Pai, e me diz, olhando pra mim: podes me ouvir, não consigo ouvir tua voz. Podes me ver, preciso sentir o teu amor. Se podes me ouvir, não me deixe assim tão só. Eu preciso te sentir, sou filho teu. Às vezes eu fico sem dormir, pensando o que vai ser de mim. Me vejo afogado em meus problemas, e ao meu redor a solução. Tento ser forte, tento esquecer erros meus, mas olho pra mim, me esqueço de olhar pro céu. Pai, perdão, se estás aqui, dê minha mão, cuida de mim. Podes me ouvir, não consigo ouvir tua voz.
podes me ver, preciso sentir o teu amor. Se podes me ouvir, não me deixa assim tão só. Eu preciso te sentir, sou filho teu. Podes me ouvir, não consigo ouvir tua voz. Podes me ver, preciso sentir o teu amor. Se podes me ouvir, não me deixa assim tão só. Eu preciso te sentir. Quero te ouvir, quero te ver, não me deixe, sou filho teu. Amém. Os próximos 40 minutos nós vamos nos dedicar junto às nossas classes, mas antes gostaria que todos se colocassem de pé para nós termos uma palavra de oração, para nós estudarmos a Bíblia, a lição. Por isso pedimos que todos se coloquem de pé, por favor. Pai querido, nesse momento solene nós vamos estudar a Tua Palavra. Recapitular aquilo que nós aprendemos durante a semana, tirar as nossas dúvidas, nos fortalecermos mutuamente, aprendendo mais daquilo que precisamos praticar, não apenas entender. Que Deus possa usar os professores, que o Santo Espírito possa atuar sobre eles, para que eles possam dizer, falar e conversar com os seus alunos sobre coisas que sejam benéficos para o nosso crescimento espiritual. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os últimos 5 minutos dos 40, se for possível, vamos colocar o cronômetro, tá? Olá, bom dia. Feliz sábado a todos que se encontram em suas residências, no seu trabalho, onde estiver conectado conosco aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Gostaria em primeiro lugar de convidar você que está aí, em frente ao computador, talvez até com um computador de mão, para estudar a Palavra de Deus, que possamos fazer uma prece a Deus e pedir que o Espírito Santo nos guie para esse estudo. Incline sua cabeça, se possível, feche seus olhos e se não, apenas preste atenção no que nós iremos orar, que Deus com certeza estará derramando o Espírito Santo a todos nós que buscamos a Ele. Vamos orar? Bom Deus e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, por mais um santo sábado que o Senhor nos concede. Obrigado porque estamos aqui na Tua casa para podermos estudar a Tua Palavra e rever a lição da Escola Sabatina, Senhor. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja conosco, com todos os nossos amigos, companheiros da web, que possamos, enfim, juntos aprendermos um pouco mais da Tua lição, Senhor, da Tua vontade para a nossa vida. Esteja conosco, é que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bem, do decorrer dessas lições anteriores, a gente aprendeu de que há uma necessidade urgente de reavivamento e reforma. Nessas últimas lições você aprendeu que precisamos da oração para podermos se comunicar com Deus, precisamos trabalhar para que possamos não desanimar, e hoje, nessa semana, nós estudamos a salvaguarda do cristão.
precisamos saber o que é um verdadeiro reavivamento e um falso reavivamento. Hoje, Deus, através da sua palavra, nos ajudará a ter o discernimento entre o falso e o verdadeiro reavivamento. Estamos aqui, eu e o irmão Fernando, que irá nos ajudar a entender esse assunto. Gostaria que você acompanhasse, eu acho muito importante, o verso áureo. Sempre que você ler o verso áureo, preste atenção nos detalhes das palavras que estão ali contidas. Com certeza ela já vai te dar um início de entendimento da lição todinha. Ela te dá um discernimento do que a lição vai trazer no conteúdo. E ela diz assim: considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Perceberam? Aqui o salmista diz que a palavra de Deus é verdadeira e os juízos de Deus são justos e duram para sempre. Fernando, podemos se basear na palavra de Deus para verificar se o reavivamento que acontece numa igreja ela é falso ou verdadeira? Com certeza. A você que nos assiste nesse momento, um feliz sábado. Nós estávamos comentando antes de iniciar a escola sabatina que esse meio de comunicação, a internet, é o meio de comunicação que Deus também usa para levar a sua palavra a todas as pessoas. Com relação à lição dessa semana, a lição está incrível, irmão Sandro. Realmente Deus nos usa e nos mostra evidências das falsas e das verdadeiras doutrinas que se pregam no mundo afora. Eu peço ao irmão que agora nos assiste para abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Olha só o que a palavra de Deus nos revela nesse versículo. Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. A palavra de Deus nos fala: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Veja, Deus nos dá uma grande luz. Quando nós estudamos a palavra de Deus, os estudos da lição da escola sabatina, pequenas gotas do conhecimento de Deus expressa nesse livro. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus nos revela em sua palavra um mar de glória de sua palavra. O mar das verdades bíblicas expressa na palavra de Deus. E quando nós olhamos na palavra de Deus, e Deus nos fala aqui em Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, que o discernimento, nós vamos ter o discernimento entre o imundo e o limpo. Essa semana a lição nos deu uma revelação importante. Distinguir entre o verdadeiro revivamento e o falso revivamento. Irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós encontramos as verdades bíblicas. E nós sabemos, e infelizmente, falsos profetas têm impregnado a mente e o coração das pessoas, colocando o falso ensino. Deus nos fala em sua palavra que nós vamos discernir entre o falso e o verdadeiro, entre o que é limpo e o que é imundo. Então, irmão Sandro, essa lição foi surpreendente para que nós possamos compreender através da lição, irmos na Bíblia e encontrar o que é verdade e o que é mentira. Então, professor Fernando, podemos então afirmar que o Espírito Santo, na ação de reavivar a igreja, ela, com certeza, o Espírito Santo nos conduzirá à palavra de Deus para ser base sólida desse reavivamento. E quais são as qualificações, já emendando duas perguntas para o internauta acompanhar-nos, as qualificações ou as qualidades ou as ações que acontecem
que o salmista fala no Salmo 119 sobre a qualidade do Espírito Santo, sobre o reavivamento na pessoa. Quais são as qualificações? E se o Espírito Santo nos conduz a esta palavra, que é a palavra verdadeira? Com certeza. Irmãos, se nós olharmos nas Escrituras, onde fala que o Espírito Santo desceu aos apóstolos numa época em que precisava evangelizar muitas pessoas. O Espírito Santo no Pentecoste desceu para os apóstolos que ali estavam. Quando o Espírito Santo desceu e derramou ali sabedoria, e os apóstolos puderam pregar com todo o poder do Espírito Santo, naquele momento houve então a chuva temporã. A palavra de Deus nos fala que existe a chuva temporã e a chuva serôdia. Nós sabemos que historicamente o que nos revela na palavra de Deus é que a chuva temporã é a chuva que foi derramada com o poder do Espírito Santo aos apóstolos em sua época, para que o Evangelho fosse pregado para todo o povo, para todas as pessoas, naquele instante, naquele momento e em sua época. E biblicamente e historicamente nós sabemos que a chuva serôdia será derramada na igreja para que o poder de Deus se manifeste na igreja para a pregação do Evangelho a todas as pessoas. Porém, nós sabemos que essa chuva serôdia só irá ser derramada quando o Espírito Santo estiver na mente e no coração de cada membro da igreja. O Espírito Santo não vai ser derramado somente na igreja, mas sim individualmente, em cada pessoa, em cada servo de Deus, capacitando-os para a pregação do Evangelho. Veja, quando se fala em poder do Espírito Santo, a Bíblia é muito clara. Ela fala que o poder do Espírito Santo vai ser colocado, vai ser impregnado na mente e no coração das pessoas, mas somente daquelas que obedecem a Deus. Se nós olharmos aqui na lição, irmãos, nós vamos saber que a vontade de Deus e a vontade da sua palavra é levar essa palavra a todas as pessoas. Então, como um indicativo principal do verdadeiro revivamento, a pessoa está diretamente ligada aos conceitos e preceitos que estão na palavra de Deus. Então, podemos afirmar, irmão, que a vontade de Deus e de sua palavra é o que nos dá a garantia de um verdadeiro avivamento. Podemos verificar na segunda-feira, os irmãos nos acompanhem, que trata do amor de Deus e sua lei. Irmão, conhecer a Jesus é reavivamento. Conhecer a Jesus é conhecer a vontade de Deus. Quando Jesus esteve no deserto, sendo tentado pelo Satanás, ele se usou da palavra, correto? Sim. Então, aquele revivamento eufórico, aquele revivamento de muita animação por uma pessoa que se acha revivada pelo Espírito Santo, se ela não estiver obedecendo a palavra de Deus, então nós podemos afirmar de que não é verdadeira, ou devemos casar isso com a palavra de Deus? Como é que nós podemos melhorar esse entendimento para os irmãos que estão nos acompanhando na web? O revivamento emotivo, eufórico, ele então não está embasado na palavra de Deus? Como é que a gente pode explicar para ele, professor Fernando? Na verdade, irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo desce, age na mente das pessoas que estão desobedientes à palavra de Deus, para que elas entendam que o Espírito Santo se manifesta para que reconheça em você os erros e os pecados. O Espírito Santo, ele age com poder na mente e no coração das pessoas para entender os pecados que você vive. E através desses pecados, você precisa reconhecer que existe um Deus que te salva. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que Deus tem 3 grandes oportunidades na vida de um cristão. A primeira grande oportunidade que Deus nos dá é ser criado por Deus. Deus criou você e eu por vontade de Deus, a vontade da sua palavra. Deus nos criou. Essa é uma grande oportunidade que Deus oferece
a você e eu. A segunda grande oportunidade que Deus oferece a você e eu é a oportunidade de conhecer a Deus. Como nós vamos conhecer a Deus? Ouvindo a palavra de Deus, indo na Bíblia para que a palavra de Deus seja revelada na sua mente e no seu coração e no seu entendimento. Sabe, as lições da escola sabatina é uma ferramenta importante para que nós possamos conhecer a Deus. E além de conhecer a Deus, conhecer o poder de Deus que se manifesta na vida de cada ser humano. Infelizmente, muitas pessoas não entendem como o Espírito Santo trabalha. Sabe, irmãos, existem igrejas que acham que o Espírito Santo vai descer sobre a igreja como se fosse colocado um certo motorzinho atrás de cada membro da igreja. E esse motorzinho acionado pelo Espírito Santo vai fazer com que as pessoas saiam no mundo correndo e pregando o Evangelho. O Espírito Santo não trabalha dessa forma, meu irmão. O Espírito Santo, ele age da forma de induzir a sua mente e o seu coração ao erro que você está vivendo. O Espírito Santo mostra aonde você está errando e o que você deve fazer para mudar, se converter. E aí, o trabalho do Espírito Santo é convencê-lo do pecado, instruí-lo na palavra de Deus e receber o poder do Espírito Santo. E a terceira grande oportunidade que Deus nos dá é a oportunidade de sermos salvos. Irmão, quando Deus ele impregna na sua mente o poder do Espírito Santo, a sua palavra, Deus quer que você o obedeça, mas não por obrigação, por amor. Deus quer que você se relacione com esse Deus, que você entenda que Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Então, professor, em 1 João, o apóstolo, 1 João 2:3, o apóstolo afirma então que conhecer a Deus é cumprir a sua vontade. Então podemos, se você quiser, irmão, que está nos assistindo através da web, confirmar através da palavra de Deus, como aqui agora nós estamos afirmando que ela é a fonte, ela é a segurança para o conhecimento do verdadeiro reavivamento da igreja. Em 1 São João 2, 6 a 7, diz que conhecer a vontade de Deus, deixa eu ler aqui com vocês aqui. Desculpe, 1 João 2:3. Ora, sabemos que temos o conhecimento por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então, uma espiritualidade genuína leva a uma vida transformada. Se nós estudamos a palavra de Deus, se nós conhecemos a vontade de Deus e a realizamos, porque está aqui nesta palavra, afirmando que essa é a vontade de Deus, isso nos dá o discernimento de que é uma verdadeira reforma, um verdadeiro reavivamento através do Espírito Santo e através da palavra de Deus. A salvaguarda de que o cristão tem é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não muda, Deus não muda. Os conceitos de Deus é amor e duram para sempre. É isso, professor? Exatamente. Deus é amor, mas Ele não muda tudo aquilo que Ele determinou para que o seu povo caminhasse para a salvação. Irmãos, em Atos 5:32, Deus derrama o Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedecem. Em Hebreus 5:9, Jesus salva para a vida eterna para aqueles que obedecem. Na lição de segunda-feira fala sobre o amor de Deus sobre sua lei. Eu peço aos irmãos que abram vossas Bíblias em Mateus capítulo 22, versículo 35 a 40. Quando Deus expressa a sua vontade de orientar os seus filhos para o caminho de levar a salvação, Deus determina requisitos para que você, através da graça de Cristo, em conformidade com a sua palavra, encontre o caminho para levar a salvação. E olha só o que Deus nos fala em Mateus capítulo 22,
versículo 35 a 40. E um deles, intérprete da lei, expressando-lhe, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Vejam, Deus expressa o seu amor à sua lei. Quando Deus coloca expresso na lei de Deus o que devemos observar e obedecer, Deus está aqui expressando o seu caráter. Quando Jesus foi interrogado por um intérprete da lei, perguntando qual era o maior mandamento de Deus, Jesus dá dois mandamentos. Dos dois mandamentos, Jesus expressa toda a vontade de Deus aos outros 8 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos se revelam em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu poder, sobre todo o teu conhecimento, sobre todo o teu coração. Em segundo, Jesus fala: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai obedecer os mandamentos que cabe obediência ao amor de Deus. Quando você lê os outros mandamentos, do mandamento 5 ao mandamento 10, você vê que são mandamentos que cabe obedecer por amor ao seu próximo. Jesus então expressa nesse diálogo aquele intérprete da lei a importância de amar a Deus e a importância de amar ao seu próximo. É isso que Deus nos revela em sua palavra, em sua lei. Amar a Deus por obediência e por amor. A sua lei, e a lei é expressa no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A lei não foi feita somente para o povo hebreu na sua época, mas para todo aquele que ama a Deus e quer um dia encontrar com Jesus nas mansões celestiais e aguardá-la, para que, com aquela grande esperança de ver Jesus voltar no céu com poder e glória. Bom, professor, nós aqui agora estudamos sobre o verdadeiro e o falso reavivamento. Nós aprendemos de que a palavra de Deus é a base para o cristão poder se apoiar nela, e o Espírito Santo nos conduz a ela para que possamos aprender da vontade de Deus, do seu amor e de sua justiça. Nesse estudo, nós vamos encontrar agora um desafio a ser vencido. Você que está aí nos assistindo através da web, vai concordar de que existem 2 lados nesse reavivamento. O que leva ao formalismo, ao que leva à rigidez dos irmãos na igreja, mantendo-se num status quo, naquele caminho apenas, e um outro extremo que leva outra parcela dos irmãos ao fanatismo desvairado, ao fanatismo descontrolado. Então nós temos que vencer esses 2 desafios e temos que encontrar uma linha que leve no centro correto desse reavivamento, professor. O que nós podemos agora aprender nessa lição de terça-feira, você que está nos acompanhando, ou talvez agora que você chegou aqui e está nos acompanhando através da web, nós estamos estudando sobre o verdadeiro reavivamento. Nós estamos na lição de terça-feira e nós vamos estudar agora sobre os 2 extremos desse reavivamento: fanatismo e o formalismo. Podemos, professor Fernando, encontrar um equilíbrio nesse caminho? Entre esses 2 extremos, o cristão ele tem um caminho central que leva ao equilíbrio, ao bom relacionamento tanto com Deus como com o seu próximo? Com certeza, irmão Sandro, irmãos que nos assistem, amigos que agora estão pela internet ouvindo a palavra de Deus e recapitulando a lição que estudamos ao longo dessa semana. Quando o irmão Sandro falou sobre formalismo e fanatismo, ele falou que existe 2 extremos: ou formalismo ou fanatismo.
Eu digo a você que nos ouve nesse momento e nos vê, que a cruz de Cristo, Jesus, está no centro desses dois extremos, o formalismo e o fanatismo. E Jesus, em sua época, já lidava com esses dois extremos. Jesus, ele mostrava nas suas palavras o quanto ele rejeitava esses dois extremos. Por isso, nós temos que ter o equilíbrio. Abram suas Bíblias lá e vamos recapitular o que a palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 23, versículo 27 a 28. A palavra de Deus nos fala: ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisias e de iniquidade. Veja, Jesus mostra para pessoas que, se nós olharmos para o nosso tempo, nós vamos ver aqui um formalismo. Pessoas que infelizmente sobem a um púlpito para louvar a Deus e às vezes não estão ali para louvar integralmente a Deus. Infelizmente, muitas pessoas querem louvar a Deus, mas não se entregam o seu coração a Deus. E fica uma forma de formalismo, achando que vão se apresentar aos membros da igreja cantando uma música. As pessoas, os tementes a Deus, os servos de Deus, têm que entender que ao subir ao púlpito para cantar, estarão ali louvando a Deus. Deus se manifesta nesta igreja e Deus quer obediência e entrega do seu coração, da sua vida, para que você faça não um formalismo que é uma ética da igreja, mas sim uma adoração a Deus em tudo que é feito. Professor, então o estado atual da igreja formal, ela é símbolo de uma casca, é símbolo de apenas um procedimento, de um ritual. Então esse formalismo Jesus condenou, como o professor falou. E agora o outro extremo, professor. Vamos avaliar o segundo extremo desse caminho que nos leva ao verdadeiro avivamento. O professor Fernando esclareceu sobre o formalismo, onde uma igreja se mantém apenas preocupada com o proceder dos rituais, o proceder formal do culto. É isso, professor? E agora vamos avaliar o segundo extremo, que é o fanatismo. Jesus, na epístola de Mateus, ele fala uma coisa que um pouco dura, talvez a princípio, quando a gente não lê tanto o contexto e não entende a essência da mensagem de Jesus. Ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor está fazendo a vontade de Deus. Como podemos esmiuçar melhor isso, olhando para o lado agora do fanatismo? Aquele que diz: Senhor, curamos em teu nome pessoas, expelimos e tiramos demônios das pessoas em teu nome, mas Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor está correto. Como é que podemos melhorar esse entendimento dessa parte do fanatismo, professor Fernando? Irmãos, com relação ao fanatismo, eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Marcos, capítulo 7, versículo 7 e 8. A palavra de Deus nos dá um seguinte significado à sua palavra e o nosso entendimento. Quando nós olhamos para o livro da Escola Sabatina, a lição nos fala sobre discernimento. E precisamos ter esse discernimento agora, nesse texto onde iremos ler. Marcos capítulo 7, versículos 7 a 8. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares as vossas próprias tradições. Irmãos, existem pessoas, infelizmente,
em muitas denominações que pregam engano. São pessoas que estão ali buscando adorar a Deus, mas ensinando doutrinas e preceitos de homens. Pessoas que são fanáticas em levar a mensagem de Jesus, mas a mensagem de Jesus, eles pregam, infelizmente, a desordem. Infelizmente, eles pregam o engano. Eles não estão alicerçados nos mandamentos de Deus, aonde Deus quer que por obediência e por amor a Deus, obedecemos os seus mandamentos. Quando nós vamos lá na Bíblia, no Apocalipse, peço a vocês que abram sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17, nós vamos ver algo impressionante da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 e 2, Deus nos revela: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. E ele continua: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Irmãos, quando a palavra de Deus fala em vinho, em estar bêbados, em Apocalipse, no livro de profecia, vinho significa engano doutrinário. Essas pessoas estão bêbadas. Elas não têm o discernimento, o que a lição nos colocou durante essa semana, não têm o discernimento do que é uma verdade e do que é uma mentira. Elas estão no engano, estão bêbadas. Veja, eu posso ilustrar essa situação com algo que acontece muito sempre no final do ano. As empresas comemoram uma festa com seus funcionários. E nós sabemos que muitas empresas têm pessoas tementes a Deus, servos de Deus. Mas dá para distinguir entre um servo obediente e um servo desobediente. Quando 2 membros de uma igreja, temente a Deus, frequentam uma festa como essa, dá para nós sabermos quem é temente a Deus e quem não é. Uma vez foram convidados esses funcionários para ir nessa festa. As pessoas lá então se confraternizaram, se alimentaram, beberam, mas os 2 servos de Deus, nós podemos entender que um procurou ser obediente a Deus, procurou dar testemunho aonde ele ia, o que falava e o que ouvia, para mostrar que existe um Deus e que a luz que brilha no seu ser é a luz que reflete do amor de Deus, temente a Deus e obediente aos seus mandamentos. Um desse cristão, ao se confraternizar com os amigos, se alimentou, tomou o seu suco, e ali ele viu que ali não era o seu lugar, e logo se retirou. Mas um outro cristão permaneceu até o fim. Tomou cerveja, se embebedou, ficou ali com os amigos da empresa e não deu seu testemunho. Infelizmente, nós podemos observar entre 2 servos de Deus, aquele que foi obediente e aquele que infelizmente não deu testemunho no momento em que deveria dar. Esse servo de Deus, que se diz ser obediente a Deus, fala sobre Jesus, não deu testemunho, bebeu, se embebedou, e ao sair com seu carro, infelizmente, sofreu um acidente e morreu num acidente fatal. Eu diria a você, irmão, que tudo que fizermos, tudo que falarmos, devemos fazer sempre por amor e obediência a Deus. Aproveitando o que o professor Fernando falou aqui agora nessa última parte, interessante que ele praticamente ele recitou um texto da Bíblia onde quando tudo que nós falarmos, tudo que nós pensarmos, se isso for digno e que se isso honrar a Deus, que ocupe a nossa mente. Então nós podemos perceber, irmãos, de que Mateus
fala claramente qual é a vontade de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Irmãos, nós estamos aqui para, como a lição mesmo nos dirige, a uma segura compreensão do reavivamento. Professor, agora nós estaremos estudando um pouco sobre o ministério e os milagres. Quando você estuda o ministério de Jesus, ocorreu milagres no ministério de Jesus. Eu gostaria que nós estudássemos um pouco agora, professor, sobre o ministério de Jesus e os milagres, e qual é a ênfase que esse ministério que Jesus praticou aqui na terra tem com relação ao milagre que ele realizava, e a gente sabe que eram muitos, e alguns particularmente tocam a mim, outros tocam a você aí que está nos assistindo. Vou dar um exemplo, um dos que me chama muita atenção é o milagre que foi realizado por Jesus, somente quando ele se encontrou com um general. E ele disse: assim como eu tenho pessoas que me obedecem com o meu comando, eu tenho certeza de que no seu comando aí, distante daquele servo doente do general, ele será curado, porque a sua palavra é suficiente, a sua ordem é suficiente, assim como a minha ordem no exército é suficiente. Isso me chamou a atenção. E Jesus afirma que não houve fé maior encontrada naquela região. E Jesus assim procedeu, apenas com uma ordem distante da pessoa que havia necessidade de cura, e essa pessoa foi curada. Então isso particularmente me chama a atenção, me toca esse tipo de ministério de Jesus. Mas, professor Fernando, qual é o enfoque principal do ministério de Jesus em relação aos milagres? Irmãos, a lição de quarta-feira nos fala sobre mistério e milagres. Eu gosto de abrir a Bíblia, de deixar que Deus fale por nós. Porque quando nós dobramos o joelho, nós oramos a Deus. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus que fala com cada um de nós. A palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios capítulo 11. Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Olha só o que Deus nos fala sobre ministérios e milagres. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Deus nos revela: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Veja, o próprio Satanás, a palavra de Deus fala que ele se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás, ele coloca a doença e tira a doença, para mostrar o engano nessas religiões que estão aí trazendo multidões para buscar somente o superficial. Mas a transformação do caráter das pessoas, esses falsos pastores não se preocupam. Sabe, Satanás, ele tem um poder sobrenatural de fazer milagres aos olhos humanos. Quando o povo de Israel estava preso lá em cativeiro no Egito, estava preso por 400 anos. Por 400 anos o povo não viu milagre nenhum, porque o povo estava afastado de Deus. Mas quando Deus usou um servo dele, Moisés, para resgatar o povo lá do Egito, Deus então manifestou o seu poder, e milagres foram feitos para que o faraó e todos aqueles que não creem em Deus pudessem entender que esse Deus é um Deus do impossível, que ele faz milagre. Mas o milagre que Deus faz é para transformar pessoas, é para transformar o seu coração e o meu coração. Quando Moisés libertou o povo lá do Egito, ele tirou o povo do Egito pelo poder de Deus. E quando Moisés, ao atravessar aquela caminhada no deserto, ele se defrontou com o mar. Chegando naquele mar, o povo então temeu, porque o faraó estava perseguindo o povo, iria matá-los, eles estavam encurralados lá, não tinham como sair. Aquele mar o impediu de atravessar. Mas, pelo poder de Deus,
Moisés então ergueu seu cajado e o mar se abriu e a multidão pôde passar pelo mar e seguir rumo à terra prometida. Assim Deus, Ele é um Deus do impossível. Quando as possibilidades humanas terminam, a possibilidade divina de operar milagres acontece. E os milagres acontecem verdadeiramente para transformar o caráter das pessoas. Eu lembro de uma passagem bíblica onde Jesus estava caminhando dentro do templo e um paralítico estava lá, queria ser curado. Sabe, Jesus curou aquele homem. Jesus fez um milagre na vida daquele homem. E quando Jesus faz o milagre, não é só para mostrar o seu poder, mas é para transformar o seu caráter. É para transformar a sua vida. Quando Jesus, o poder de Deus, abriu aquele mar, foi para que o povo pudesse atravessar. Sabe, Deus, Ele quer abrir o seu coração. Ele quer mostrar para você o quanto Ele te ama. Mas Deus não pode abrir o seu coração. Deus abriu o mar, mas Ele não pode abrir o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Deus espera que você faça uma coisa: o aceite como Senhor da sua vida. E aí então, Ele vai fazer morada no seu coração e vai mudar o seu caráter. Infelizmente, as igrejas que existem no mundo, a cada dia se cria uma igreja, eles estão pregando engano. Falsos milagres estão acontecendo. E pessoas acreditando naqueles milagres, acreditando que esses milagres são de Deus, estão sendo enganadas. A cólera, o vinho desses falsos ensinamentos estão deixando as pessoas embriagadas com essas doutrinas e levando ao terrível engano de achar que nessas igrejas, esses milagres é o poder de Deus que está se manifestando. Professor, então aqui nós podemos entender que o verdadeiro revivamento, ele ocorre quando há uma verdadeira mudança de conduta, de vida em nós. Uma coisa que me chama a atenção, professor, é que se você estudar com cuidado o ministério de Jesus, ele sempre dizia assim, ele percebia qual era a necessidade física, psicológica ou até social, como o coletor de impostos, que seria a parte financeira, social ali, né? Ele percebia as dificuldades que a pessoa tinha, ele resolvia essas dificuldades, irmãos. Vocês podem nos acompanhar através da palavra, né? Todo o Evangelho traz a vida ministerial de Jesus, mas uma coisa que me chama muita atenção, e eu gostaria que você focasse nisso, né? Após ele curar, após ele transformar a vida, ele fazia uma ressalva: vá e não peques mais. Então, aqui nós aprendemos nessa lição que o verdadeiro reavivamento traz uma verdadeira transformação de vida. Você que está na sua casa, em frente ao seu computador, se você tem necessidade de uma cura, se você tem necessidade de um problema a ser solucionado na vida financeira ou social, você pode ter plena convicção de que Jesus fará isso por você. Mas Ele também tem extrema necessidade de que você esteja com a vida transformada. Então o verdadeiro reavivamento é uma transformação também na sua vida espiritual. Agora, irmãos, se nós aprendemos que a palavra de Deus é a garantia de nosso conhecimento pleno do verdadeiro revivamento, professor, eu só quero que você dê uma pincelada sobre a palavra iniquidade. E por que aqui na lição afirma que muitos serão enganados? Essa palavra iniquidade tem a ver com esse engano das pessoas que estão estudando a palavra de Deus, mas diz que nos finais dos tempos muitos poderão ser enganados por causa da iniquidade. Com certeza, irmãos, nós podemos analisar até mesmo ali no estudo de quinta-feira, frutos e dons. A palavra iniquidade quer dizer pecado.
o Espírito Santo opera em nossa vida para reconhecermos aonde estamos pecando. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos ali os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, nós vemos que os 10 mandamentos nos mostram aonde estamos pecando. Quando nós negligenciamos o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, nós estamos pecando. Então, professor, só para participar aí com o professor, então o senhor falou uma coisa muito interessante. Iniquidade é pecado. E quando nós vamos lá em Êxodo, que traz os mandamentos de Deus, a sua vontade para a nossa vida, e nós pecamos, então quer dizer que o iníquo peca voluntariamente. Ele tem um conhecimento da vontade de Deus, mas não se importa com essa vontade de Deus e transgride essa vontade de Deus. É isso? O grande problema das pessoas, dos seres humanos, é não reconhecer os seus pecados. Eles sabem que estão pecando. Eles sabem que precisam fazer mudança em suas vidas, mas estão impregnados pelo erro e pelo engano. Eles vivem uma vida no comodismo, achando que Deus salva pela graça. Mas isso é verdade? Deus salva pela graça. Mas vocês têm que entender que ser salvo pela graça é ter um relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com esse Deus, você entende que Deus se manifesta na sua vida para que você reconheça os seus pecados e se converta dos seus pecados. Eu queria deixar claro para os irmãos que estão nos ouvindo que para viver pela graça existem 7 passos que levam você a viver pela graça. O primeiro passo para viver pela graça é crer. Quando você crer no nome de Jesus, você então entende que Ele veio para salvar você e eu. O primeiro passo para caminhar pela graça, para sermos salvos pela graça de Jesus, é crer em Jesus, em Sua palavra, em tudo que Deus nos revela nas Suas sagradas Escrituras. O segundo passo para caminhar e viver pela graça é arrepender. É o arrependimento. É quando você reconhece que realmente está errado. É quando você reconhece que realmente você precisa fazer algo para sair desse erro. O arrependimento é o segundo passo para viver e ser salvo pela graça. O terceiro passo é a conversão. Quando você realmente entende, você creu em Jesus, você acredita em Sua palavra, você se arrependeu dos seus pecados, agora então você precisa fazer uma conversão. Aonde você estava caminhando, fazendo as coisas erradas, agindo em seus pecados, cometendo seus pecados, agora você precisa se converter. Ir para Jesus. Buscar essa convivência, esse relacionamento com Deus. E o terceiro passo, então, é a conversão. O quarto passo é a confissão. Quando você pecou, quando você errou, você precisa então dobrar os seus joelhos a Deus, confessar os seus pecados, se arrepender daquilo que você fez. O quarto passo é a confissão dos seus pecados. O quinto passo, então, é a guarda dos mandamentos. Quando eu creio em Deus, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu confesso os meus pecados, então eu me converto a Deus, então eu guardo os mandamentos. Porque os mandamentos me mostram aonde eu estou pecando. E o sexto passo, então, é o batismo, aonde eu entrego a minha vida a Deus, onde eu aceito Jesus não somente como Salvador, mas como Senhor da minha vida. Porque quando eu aceito Jesus como o meu Salvador, eu coloco Jesus num pedestal e Jesus me salva, eu sou salvo pela graça. Mas quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, então eu preciso fazer mudanças em minha vida. E o sétimo passo para viver pela graça e para ser salvo pela graça é viver uma vida de salvos. É entregar a sua vida a Jesus. É mostrar a Jesus que você é servo de Deus. É dar o testemunho que você é um filho de Deus. Professor, em 1 Coríntios, ele trata sobre os dons na igreja. E ele diz que haveria derramamento de vários dons para os membros, mas um só Espírito. Sabemos que é o Espírito de Deus
O amor de Deus é tão interessante, é tão grandioso que ele compreende a pluralidade da sua igreja. Ele compreende de que dentro de uma igreja há vários tipos de pessoas, com vários caráteres, várias maneiras de agir e pensar, e que ele explora essa pluralidade, distribuindo dons diferentes à igreja. Qual é o fruto desses dons, dessa variedade de dons na igreja? Qual é o benefício que a igreja tem com essa pluralidade e esses dons para o ministério de Jesus? A palavra de Deus nos fala em Isaías 8:20, a lei e o testemunho. De acordo com as verdades bíblicas, se não falar desta forma, a pessoa não é iluminada. E Deus nos dá um grande fruto, que é o fruto do Espírito Santo. Veja, quando você pega um fruto dentro de uma cesta com vários frutos, e você abre esse fruto, e às vezes esse fruto está danificado, está um pouco podre, mas Deus nos dá um fruto perfeito, um fruto maravilhoso, e dentro desse fruto vários gomos, e esses gomos é para você e eu desfrutarmos do amor de Deus. O fruto do Espírito Santo é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia nos fala que o maior desses é o amor. Mas eu também diria para você que o domínio próprio, nós devemos orar a Deus, para que Deus nos dê esse domínio próprio, de que aquilo que está no nosso DNA, que é o pecado, nós possamos fazer com que esse pecado não aflore em nossa vida. Nós precisamos ter o domínio próprio de evitar que o mal e os desígnios de Satanás interferem na nossa vida. Precisamos caminhar na vida, neste mundo, pela graça de Deus, e aceitar Jesus como Senhor de nossas vidas, para que o dom do Espírito Santo possa refletir na sua e na minha vida, aonde nós estivermos, em qualquer lugar onde nós formos, mostrar às pessoas que a luz divina de Jesus reflete também em nossas vidas. Professor, então, a distribuição desses dons na igreja, também podemos verificar que lá, num dos tópicos estudados anteriormente na lição, era o testemunho. Então esses dons também, professor, a gente pode perceber que servem para nos conduzir a um trabalho. Porque todos os tópicos anteriores, irmãos que nos assistem através da web, fizeram uma verificação. O testemunho é o trabalho para manter-nos firmes na fé. Então, a distribuição dos dons na igreja serve também para o nosso trabalho e nossa consolidação na igreja. É isso, professor? Exatamente. Quando você dá o seu testemunho, é um testemunho porque você está se relacionando com Deus. Quando você se relaciona com esse Deus, você então começa a mostrar o porquê que você serve esse Deus. Quando você dá o seu testemunho às suas pessoas que você ama e às pessoas que estão à sua volta, você então mostra quem é você. O seu testemunho mostra o seu DNA, se você é filho de Deus ou se você é filho de Satanás. É bem dramático isso, mas é isso que nós devemos entender. Se você obedece a Deus, você dá o testemunho porque é filho de Deus. Se você não obedece a Deus, você infelizmente está obedecendo a outro ser que não é divino, que é criado por Deus e infelizmente se corrompeu e foi lançado por terra, e é onde impregnou aqui o mal, o engano, o ódio, a doença e a morte. Deus quer que você transforme a sua vida e o seu coração obedecendo e dando testemunho. Agradecemos a você porque esteve aqui ouvindo e compreendendo toda essa lição durante essa semana que estudamos. Que Deus possa agir na sua vida, na sua mente e no seu coração e transformá-lo para que possamos estar preparados para a volta de Cristo. Muito obrigado. E até um outro sábado abençoado por Deus. Queremos agradecer a você que nos acompanhou e pedir que durante a semana estude a lição.
Vamos fazer uma pequena oração para pedirmos a proteção de Deus durante esse restante de sábado e o início da semana que nos segue. Incline sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Bom Deus e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse estudo da lição. Pedimos que o Senhor nos acompanhe durante esse sábado e que no início da semana esteja conosco, nos protegendo e dando discernimento para que possamos andar na Tua palavra, na Tua verdade que salva. Tudo isso nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Se porventura nós viermos a ter que distinguir sobre o verdadeiro reavivamento. Nós, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, sabemos que o nosso lugar não é aqui, né? Temos um lugar muito melhor para vivermos. Isso é promessa de Deus. E o tempo que nós passarmos por aqui, como passageiros, como forasteiros, nós temos que estar nos preparando para o nosso encontro com Jesus. Agradecemos a presença de todos os irmãos, agradecemos o envolvimento junto à Escola Sabatina no estudo da lição e pedimos que todos se empenhem ao máximo, cada um ter a sua lição e estudá-la diariamente. Como nós conversamos, nós temos que ter uma relação íntima com Deus e isso só é possível através do estudo da sua palavra. Vamos finalizar a Escola Sabatina cantando com todo entusiasmo o hino número 337, do qual fala: sou forasteiro aqui. Ao som do piano, vamos nos colocar em pé e cantar com todo entusiasmo.
reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos concedes de virmos à Tua casa, Senhor, entre irmãos, louvarmos e bendizermos o Teu santo nome e estudarmos a Tua palavra. Ó Deus, que saímos daqui, Senhor, revestidos do Teu Santo Espírito, para que possamos enfrentar as dificuldades lá fora. Que nós não nos esqueçamos, Senhor, que ainda estamos, ainda na parte da tarde toda, no Teu santo sábado. Que possamos respeitá-lo e ainda permanecer fiéis a Ti. Ó Deus, fica com os nossos queridos que vão permanecer na Tua igreja para ouvir a mensagem do sermão. E também possa tocar fundo em seus corações. Fica conosco, nos dê um feliz dia, em nome de Jesus. Amém.